A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos iniciar no capítulo 3. Eu creio que está sendo uma bênção para quem está ouvindo, como está sendo para a minha vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema de hoje é: quando lamentamos, não vemos o trabalhar do Senhor. Não somos super crentes. É verdade que, querendo ou não, vamos lamentar. Mas é melhor a gente pedir força a Deus e vigiar, né? Porque é a hora da dor, a hora daquela situação que você e eu não entendem hoje. Como diz lá em João 13:7, o que eu faço hoje, amanhã você vai entender. Então é melhor chorar, é melhor ficar em silêncio. É melhor só adorar o Senhor, porque Ele sabe o que faz é o que permite. Amém? Jó 3, do 1 ao 15. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: veja que, diante de tanta coisa linda que ele passou, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A situação dele era fácil? Era não. Como muitas vezes acontece comigo e com você. Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz ilumine. Nós temos uma facilidade de esquecer o que Deus já fez por nós, não é verdade? Porque nós somos imediatistas, nós querendo ou não somos ingratos, mas vamos aprender que tudo tem uma finalidade, que a vida não só é de flores. Existe a hora da dor, da perca, do silêncio, existe a hora do luto, existe a hora da situação financeira difícil, existe, mas não é para a gente se reportar assim, é para a gente chorar e para a gente dizer, meu Deus, onde é que eu errei? Senhor, o que é que eu preciso melhorar? Porque muitas vezes tem coisa que a gente precisa melhorar. Que a escuridão e as trevas dominem, que as nuvens cubram e apaguem a luz do sol. Muita dor, muita angústia ele estava sentindo. Também não vou dar uma de super crente, ninguém é. Ele estava se coçando um caco de telha. Tinha só zombaria, anarquia, falta de respeito com ele. Aquele homem íntegro, rico, não existia. Perdeu os 10 filhos. Então é compreensível tudo isso, mas não é aceitável, porque Deus não quer isso. Que aquela noite fique sempre à escura, e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não escute gritos de alegria. Tudo isso ele dizia que poderia ter sido assim, para ele não deveria ter nascido. Mas a Bíblia diz, eu faço nova todas as coisas, não lembro do passado. Então, irmãos, não vale a pena lembrar de ontem, passou. Ah, se eu tivesse estudado, teria sido assim. Ah, se eu tivesse uma escolha melhor. Não, o que é. Não se muda. Presente. Passado acabou. Olha para frente. Independente do que você passa, vá louvar. Vá se pedir força a Deus para estar na casa dele. Vá ler a palavra antes de dormir, na hora que acordar. Lê o livro de Salmo. Jesus vai te guiando, te protegendo e te fortalecendo. Porque o dia mau chega para todos. Que seja amaldiçoado pelo feiticeiro, aquele que tem poder sobre os monstros, Leviatã. Que a escureçam as estrelas da sua manhã e que elas esperem a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Quer dizer, eram palavras que ele estava dizendo sem pensar, mas era diante da dor, coçando com caco de telha aqueles tumores, né? A mente dele estava fervendo em angústia, medo de tudo aquilo. Ele não esperava nada de bom para o futuro, mas tinha um futuro promissor para ele. Então eu e você, que não sabe, não conhece nada, não enxerga no escuro, vamos fechar a boca. Eu sempre digo que a dor de hoje é a alegria de amanhã. O Salmo diz assim, esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo passa. Tem vitória lá na frente, tem calma. Antes de dizer bobagem, vamos louvar. É melhor.
Ah, Beto, eu estou sem força de louvar. Peça a força que Deus dá. O poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. Está na palavra. Pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Veja que ele quer dizer que Deus deixou. A mãe dele deu a luz e agora ele estava naquela situação. Mas aquela situação tinha um propósito. Aquela situação ia passar. Aquela situação lá na frente era um ensinamento, era uma história, era um testemunho. Eu gosto quando meu pastor diz assim, você tem que ter experiência. E era uma experiência de Jó. E a minha e a tua experiência vai gerar milagre. Porque não nasci morto? Porque não morri ao nascer? Tem aqueles porquê da gente, né? Por que isso, por que aquilo, porque não foi desse jeito? Vamos parar. Nós somos limitados. Nós não sabemos o dia de amanhã. Porque a minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Se ele tivesse morrido antes de nascer, ele não teria tido uma família. Ele não teria tido não seria um homem que fazia ofertas, sacrifício ao Senhor. Então tudo tem uma finalidade. Que eu e você não sejam ingratos com Deus. Lembre do tema. Quando lamentamos, não vemos o trabalhar do Senhor. Jó estava lamentando tanto e Deus estava trabalhando. O inimigo estava fazendo todo aquele saceiro, mas ia sair dali envergonhado. Às vezes o inimigo quer nos ridicularizar, mas ele só levanta para cair. A Bíblia diz, eu acho lindo, lá em Apocalipse, quem tem a chave da morte do inferno na mão é Deus. As piores coisas estão na mão do Senhor. O inimigo não tem nada, nem a chave do abismo onde ele vai morar ele tem. Para que isso? Para que tristeza e desespero? Deus está no controle de tudo. Estaria com reis altas autoridades que reconstruíam palácios antigos? Eu estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata? Quer dizer, ele estava supondo alguma coisa. Será que era assim? Será que poderia ter sido assim? Não adianta a gente lembrar do passado. Não adianta a gente fazer suposições. Não adianta a gente questionar. A gente não vê no escuro. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Tenha calma. Se a minha mãe tivesse tido um aborto, e às escondidas, eu não teria existido. Seria como a criança que nunca vieram dar à luz. Até o 16. Então a gente tem mania de julgar, de falar, de criticar. Vamos parar com isso. Vamos pedir força a Deus, para Ele nos dar força na hora de uma perca, de uma enfermidade, de um luto, porque todos nós passamos por situações difíceis, não é só alegria. Aqui em Lamentações 3, olha o que diz do 25 ao 27. O Senhor é bom para todos que confiam nele. Ele é bom o tempo todo. Vamos confiar sem entender? Orando se confia. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Guarda em silêncio, tem esperança. O próprio Jó disse a esperança para uma árvore que foi cortada. Tenha esperança, deixa Deus trabalhar. Não olhe o que está acontecendo, espere o futuro. Deus proverá. Não foi assim que Abraão falou? E o filho dele não foi morto, veio o cordeiro da vitória. Tem um cordeiro para nós. Para terminar o 27. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência, desde a sua juventude. Desde a nossa juventude, passamos por dificuldades, mas a gente pede força, paz, paciência e calma, porque Deus está fazendo uma nova história. Sabe aqueles dedos que escreveu aqui naquela tábua para Moisés os 10 mandamentos? Aquela caneta que é o dedo dele, está escrevendo algo novo. Para mim e para você. Você que está sem esperança. Você que perdeu. Você que está enfermo. Você que o luto bateu na porta. Você que a situação financeira está difícil. Você que não está entendendo nada. A caneta é o dedo do Senhor. Ele está fazendo algo. Lá na frente a gente vai ver. Então, não lamente
porque assim a gente não vê o trabalhar do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.